Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma aula aqui ao vivo e hoje a gente vai falar sobre medo de acessar o teu brilho interno e permitir que isso, expanda para o externo, expanda para outras pessoas. Eu já peço desculpas que eu tô com um pouquinho de dor de garganta, então talvez minha voz esteja um pouquinho diferente, mas tá tudo certo para estar aqui com vocês. Já tava com saudade da live aqui, de dar aula. Muito boa noite para quem tá chegando. E hoje vai ser muito especial, a gente vai falar sobre isso, porque se permitir acessar o teu brilho, é permitir expandir, é permitir se conectar com a abundância. E quando a gente se conecta com esse brilho, e permite se expandir, a gente expande todas as áreas da nossa vida também. A profissional, a amorosa, todas as áreas a gente consegue exalar essa autoconfiança, essa abundância de dentro para fora. Então, vocês vão perceber aqui que a gente vai falar muito sobre poder pessoal, sobre autoestima, autoconfiança, amor próprio, merecimento. A gente vai falar sobre questões que estão por trás desse medo, tá? Que é muito inconsciente. Provavelmente, se vocês perceberem ao longo dessa live aí, talvez vocês tenham esse medo de se permitir acessar o seu brilho, brilhar realmente, e vocês nem saibam, A maioria das pessoas nem sabem que tem esse brilho até ir tomando consciência. Então, nessa live, vocês vão tomar consciência sobre isso, vocês vão entender o que tá por trás desses medos, Como assim, Se eu quero crescer, por que eu teria medo de brilhar, Mas vocês vão entender que isso é bem comum. E a gente vai falar sobre os movimentos necessários para a cura dessas questões. Então, bora lá. Já vou ir tomando minha água aqui. Espero que minha garganta super permita a gente ter uma aula incrível aqui hoje. Bom, quando a gente fala em acessar o nosso brilho, basicamente a gente está falando em acessar a nossa autenticidade. E a autenticidade, já vamos começar por aí desconstruindo, que muitas pessoas pensam que ser uma pessoa autêntica é ser uma pessoa diferentona, é ser uma pessoa super expressiva, super extrovertida e tudo mais. Mas ser uma pessoa autêntica não tem nada a ver com, usar make nenhum e fazer umas paradas diferentes, não é isso. Ser autêntica, ser autêntico, basicamente é ser tu mesmo, tu mesma, Do jeitinho que tu é. Seja esse jeitinho talvez um pouquinho mais introspectivo, talvez realmente mais extrovertido, mas é basicamente tu se permitir ser tu mesma sem esse medo de se tu vai ser amada, se tu não vai, se tu vai pertencer, se tu não vai, sem se diminuir para caber nos lugares, sem mudar o teu jeito para ser aceita por outras pessoas. Então, isso é ser uma pessoa autêntica. Só que uma das grandes feridas que a gente vê no comum, no coletivo, é que as pessoas têm medo de ser autênticas. Porque a gente tem nesse grande coletivo pessoas com seu amor próprio ferido, Eu já falei em várias outras aulas aqui, eu não sei quem que tá aqui que já viu outras aulas, mas eu falo muito sobre como o nosso amor próprio, ele é construído, ele vem sendo trabalhado lá desde a infância. Então, por muitas faltas da nossa infância, basicamente a gente não aprende a se amar. E por não aprender a se amar, a gente não se estima bem. Por a gente não se estimar bem, a gente fica ancorando a nossa autoestima no externo. Então, nas relações, nas outras pessoas. E fica buscando por esse amor, por essa aprovação no externo. E aí, com isso, vem os medos de ser quem é. Simplesmente ser. Porque aí acha que ser quem é não é o suficiente para ser amado. Ai, gente, peço desculpa da minha garganta. Então, as pessoas não se permitem ser elas mesmas. E aí é o que a gente mais vê as pessoas tentando ser o que não são, para se enquadrar. Então, é aquele senso comum de que pessoas legais são de tal forma, de que pessoas atraentes são de tal forma. E as pessoas
tentam se enquadrar daquela forma e fica todo mundo do mesmo. Já perceberam que tá meio que todo mundo do mesmo? Todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma cara, todo mundo gosta das mesmas coisas, todo mundo se veste igual, todo mundo pensa igual. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de pertencimento. Só que a gente vai se atrair por pessoas que são semelhantes da gente, né? E aí a gente vai ali, vamos ter as mini tribos, né? Então as pessoas que têm os interesses comuns, né? Porém, quando a gente não é a gente mesmo e a gente fica tentando agradar os outros, pertencer a todo lugar, a gente deixa de agradar a pessoa que mais importa, que é a gente mesmo. E aí, no fim, a gente não pertence em nenhum lugar. E a gente não se permite brilhar. Porque a gente fica se ofuscando e fica tentando ser como o brilho dos outros. Então, tu admira determinado grupo de pessoas, tu admira determinadas pessoas e tu tenta ser como elas. E aí, não é bem aquele jeito ali que é o teu jeito. Só que ao invés de admirar e dizer, ah, não, legal, mas eu sou desse jeito, aí tu vai lá e tu deixa de ser o teu jeito, deixa de brilhar do teu brilho pra tentar brilhar como o outro. Só que não é o que tu é. E aí tu não pertence, aí tu se frustra, aí tu vai pra outro grupo. Ah, mas não é isso. E aí tu fica nessa constante busca e no fim, tu gasta mais energia, tu não pertence em nenhum lugar e tu não é tu mesmo, tu não te agrada. Então aí vem a sensação de vazio interno, de não felicidade, de não preenchimento na vida e várias outras questões que olha só a origem, que é não ser tu mesma. Bom, ai, minha garganta. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido pra vocês até aqui? Bom, e aí que tudo isso que eu tô falando, né? Acessar o seu brilho, se permitir ser autêntico, ser quem tu é, tem tudo a ver com autoconfiança, com autoestima e com amor próprio. Porque é o seguinte, pra tu pegar e olhar pra esse grupo de pessoas e dizer assim, olha, legal esse grupo de pessoas, mas eu não sou assim, eu sou de tal outra forma. E tu se sentir bem com isso, e não se sentir a ovelha negra, e não se sentir o diferentão, pra que tu se sinta bem nesse lugar, tu precisa ter amor próprio e autoestima bem ancoradas. Tu precisa ter autoconfiança o suficiente pra dizer, massa isso aqui, mas isso aqui não sou eu, e eu vou ser eu mesma, porque eu sei que eu mesma tem valor. Eu sei que o que eu sou, em essência, é tão bonito quanto isso aqui. Só que isso aqui é diferente. Isso aqui sendo massa, essas pessoas sendo legais do jeito que elas são, não diminui o quão massa, o quão legal eu sou. Mas também não significa que pra eu ser, eu tenho que ser daquela forma. Essas pessoas podem ser massa e legais, e eu posso ser massa e legal sendo diferente. Pra conseguir perceber isso, não deixar de ser quem tu é pra ir lá e se encaixar, pra conseguir fazer esse movimento, tu tem que ver valor em ti. Tu tem que enxergar que quem tu é o suficiente pra brilhar, mesmo que seja um brilho diferente. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio da coisa? E pra chegar nesse lugar, isso é resgatar o seu poder pessoal, né? Ai, meu Deus. Pra chegar nesse lugar de eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu acredito, eu sou quem eu sou e eu sei que eu posso me levar longe, independente que ninguém à minha volta tá fazendo aquilo, tu tem que estar bem empoderada, né? E o que acontece? Esse não empoderamento, essa falta de autoestima, de amor próprio, de confiança em si mesmo para acessar a sua autenticidade, tudo isso vem de feridas emocionais. Eu já falei em outras aulas isso, até não vou aprofundar muito aqui exatamente nas feridas emocionais que geram a baixa autoestima, que geram a falta de amor próprio. Tem outras aulas que estão salvas no canal, inclusive, que eu falo
sobre criança interior, sobre os malefícios da autoestima nos relacionamentos, eu falo bastante sobre isso lá. Sobre o que é e como curar a criança interior. Nessas aulas eu falo mais dessas feridas emocionais por trás, tá? De carência também. Mas então, essas feridas, né? Esse teu eu ferido, que faz com que tu não veja valor em quem tu é e que só vê valor se tu for como os outros, é o que faz tu ficar ofuscando o teu brilho, tá? Além de toda essa questão de baixa autoestima, de falta de amor próprio, de não viver a sua autenticidade, existem outras questões que fazem as pessoas ter medo de acessar o seu brilho. Então é muito comum vir pra mim em atendimento algumas pessoas assim, eu quero crescer profissionalmente, eu não tô tendo resultado, eu não tô conseguindo crescer, não tô conseguindo fazer os movimentos, eu me saboto e tudo mais. E aí a gente vai ver no atendimento e a pessoa tem medo de brilhar, a pessoa tem medo de se destacar, a pessoa tem medo de ser vista. E aí esses medos, que é o que eu vou falar agora, tem alguns deles. Porque, por exemplo, quando tu brilha, tu se destaca. E se tu tem medo do destaque, ou seja, tu tem medo de ser vista, tu tem medo de estar em evidência, então inconscientemente tu vai te sabotar. Tu não vai querer brilhar. Tu não vai querer crescer. Por mais que conscientemente tu queira crescer profissionalmente, se no teu inconsciente tu tem medo do que vai acontecer contigo caso isso aconteça, caso essa realidade se manifeste, que é tu estar em evidência, então tu não vai. Além da questão da autoconfiança e tudo mais, o que acontece? Tem essa questão do ser visto, estar em evidência. E aí, se tu tem feridas lá da tua infância, por exemplo, com exposição, feridas de humilhação, feridas de quando tu era vista, as pessoas não te tratavam bem, as pessoas te deixavam de lado, as pessoas te ridicularizavam, não te ouviam, tu vai ter esse medo. E isso é uma coisa que eu tive que olhar muito em mim, eu já compartilhei algumas outras vezes também. Por questões na minha infância, enfim, situações lá de humilhação que eu passei e tudo mais, fazer o movimento de divulgar o meu trabalho nas redes sociais, fazer um podcast, crescer lá na Rede Vizinha, enfim, fazer as lives aqui que hoje eu faço super bem, até com a garganta não tão bem e eu tô, tranquila. Eu tive que fazer muito movimento interno de desapegar daqueles meus medos, porque o medo de exposição, o medo de ser vista, vem com o medo da vulnerabilidade, porque tu tá exposto, o medo de julgamento, né? O julgamento que pode ou não vir com a tua exposição. Então, assim, se destacar é assumir o ônus e o bônus do destaque, que é o crescimento, a prosperidade, pessoas te admirando, sei lá, a realidade que tu quer cocriar, tá? E vamos supor, destaque não só no profissional, destaque é estar disponível para a vida amorosa. Se tu tem medo de brilhar, se tu tem medo de ser vista, tu também tem medo de estar aberta para o amor, para o relacionamento, se destacar, que os homens, né, ou as mulheres, enfim, te vejam, né? E se tu tem esse medo, tu não permite que isso chegue até ti. Mas ok, quando tu te expande, tu te abre, pode ser que tu atraia daí a pessoa, tu atraia o amor, tu atraia o crescimento, enfim, etc. Mas tu também tá sujeita a tudo. Então, por exemplo, na questão das redes sociais, no meu exemplo ali, crescer lá na Rede Vizinha. São muitas pessoas que não me seguem. Então, qualquer pessoa que me segue ou não pode ver um vídeo meu e comentar qualquer coisa. E isso pode estar sujeito a crítica ou não. E aí, eu que vinha de um lugar ferido, de já ter sofrido muita crítica, muito negócio lá de humilhação e etc., eu era aqui, né? Já tive fobia social. Então, tu pensa, todo o movimento de cura que eu tive que fazer, de me libertar de medo de julgamento, de medo de exposição, de medo de crescimento, além de outras coisas que é o que eu já vou falar logo mais também, pra poder, por exemplo, abrir o caminho. Quando eu digo abrir o caminho é energeticamente, pra crescer. E é muito real. Quando eu tava lá no início ainda, toda vez que um vídeo meu bombava, viralizava e começava a vir muito seguidor, coisa do tipo, eu ficava ansiosa. Eu ficava assim, ó. Eu ficava travada. Por quê? Porque era um gatilho de um medo meu do crescimento. Um medo meu de brilhar.
Além de que, não é novidade também que eu falo, que um dos meus maiores processos de cura foi o amor próprio e autoestima. Além de que tinha muito essa questão também do medo mesmo, de tipo, não, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho que agregar essas pessoas, como assim eu tô crescendo, né, e tudo mais. Então essa questão do se diminuir também, de não se achar merecedora, né, da autoconfiança, que é o que eu falei ali no início. Então tudo isso tá por trás desse medo de brilhar. Então, é muito comum as pessoas, não, quero crescer, não sei o que, quero ser rica, não sei o que, quero um relacionamento, não sei o que, quero um negócio. Só que, como é que será que tá o teu interno? Será que há abertura para aquilo? Muitas vezes não há, muitas vezes há medo. E é muito comum mesmo, isso vir dos medos da criança, por a criança ter se sentido ferida quando estava vulnerável, quando estava aberta, porque a criança em si, ela é vulnerável. Uma criança, ela não tem proteção nenhuma. O adulto se defende, o adulto se posiciona. A criança não. Então, só de ter acontecido uma ferida na infância, isso já gera um certo medo de vulnerabilidade. Porque ela em si é vulnerável, entende? Então, precisa voltar na criança, muitas vezes, para trabalhar esse medo de brilhar. Deixa eu ver aqui os comentários. Toda vez que eu assisto conteúdo. Fala maravilhosa. Ai, como é bom dar um rosto para a voz do Spotify. Maravilhosa, veio do podcast. Seja muito bem-vinda. Isso tem vindo muito à tona para mim ultimamente. Estou me sentindo paralisada no meu trabalho, porque sei o que fazer, mas tenho medo de não ser validada e de errar. E acabo não colocando em prática o que precisa. Então, está muito relacionado à autoconfiança, né? Tu não tem confiança em ti o suficiente pra fazer um movimento que tu sabe que tu tem que fazer. Por quê? Porque tu tá nesse auto-julgamento, né? De e se eu errar? Então, assim, tu não tá reconhecendo o teu valor enquanto pessoa, enquanto profissional o suficiente de entender que, tipo, tá, se tu vai crescer, tu tem que ter a coragem, tu tem que ter um movimento de ir lá e fazer. E aí, é só ver em grandes empreendedores, em grandes empresários, não existe um deles que chegou lá no topo sem nunca ter errado, sem nunca ter criado um projeto que primeiro deu errado, ou faliu, ou tentou um negócio e deu errado e depois deu certo, né? É altos e baixos, isso é. Pra gente crescer, a gente tem que testar, a gente tem que tentar, a gente tem que fazer. Pra gente aprender a caminhar quando criança, a gente primeiro vai engateando, e depois a gente dá o passo e a gente cai. Pra aprender a andar de bicicleta, a gente cai. A gente tem que se permitir errar. Só que quando tu tá nesse lugar de baixa autoestima e tu te estima tudo que tu é, todo o teu valor no teu profissional, aí realmente tu não te permite errar, né? Porque daí quando tu erra, é como se todo o teu valor fosse por água abaixo, porque o teu valor é todo o teu trabalho. Então tu precisa trabalhar a tua autoconfiança, a tua autoestima e ancorar isso em ti, porque muito provavelmente tu tá ancorando no teu trabalho. E se tu não tá bem ancorando no teu trabalho, tu tá no lugar de perfeccionismo, e esse perfeccionismo também tem a ver com falta de amor próprio, porque é como se tu só te amasse quando tu é perfeita, sabe? Tipo, se tu erras, tu não tá perfeita, daí tu não te ama, daí não pode errar. E isso eu entendo, já digo que trabalhar muito isso e volta e meia também tem, então tá tudo certo. Mas, ou seja, trabalhe essa autoestima, esse amor próprio. Bom, continuando então. Outras questões relacionadas ao medo de acessar o seu brilho é que quando tu acessa o teu brilho interno, tu acessa esse poder pessoal, certo? Esse poder que existe dentro de ti, que é o poder que vai lá, cria, age, cresce, faz acontecer, que é o que te leva, né, a lugares. O poder pessoal é essa energia criativa, esse poder que existe dentro de ti. Só que assumir o teu poder pessoal é assumir uma postura de adulto e de autorresponsabilidade. E muitas vezes as pessoas têm medo de acessar esse brilho porque elas não querem acessar a autorresponsabilidade e a postura do adulto que vem com isso. Muitas vezes as pessoas não querem abrir mão do benefício que elas têm em não ter esse poder pessoal, que no caso é estar na postura da vítima.
E quando tu tá nesse lugar de vítima, né? E quando eu falo essas posturas internas, tudo isso é um movimento muito inconsciente. Quando tu tá num lugar de vítima, tu tem benefício, que é as pessoas te verem como coitadinha, as pessoas te ajudarem, as pessoas facilitarem o caminho, as pessoas têm mais, assim, compaixão, se compadecem. Ah, tadinha da fulana, né? Ela não consegue fazer lá os negócios sozinha, né? Tadinha, tá passando por isso, aquilo, né? Realmente. Só que isso é um lugar de se diminuir. As pessoas não te veem num lugar forte, as pessoas não te veem num lugar de admiração, as pessoas não te veem num lugar de olha como fulana é foda, olha como fulana é top. Não, é tipo, ai, tadinha da fulana, coitada da fulana. Mas vamos lá ajudar a fulana então. Então, muitas vezes é querer o benefício dessa atenção, dessa ajuda, principalmente a atenção, tá? Pessoas que estão no lugar da vítima geralmente são pessoas carentes, né? Vindas dessa carência muito da infância também. Então, acessar o seu brilho é basicamente dizer pra ti mesma, tipo, olha, tem esse brilho dentro de mim, eu vou segurar ele com as duas mãos e eu vou fazer o que eu tenho que fazer e eu abro o meu caminho. Eu não preciso das outras pessoas. As outras pessoas podem me agregar, elas podem somar, mas sou eu quem tenho que fazer. Só que essa postura também é assumir os BO. Então é assumir quando dá um BO, não é o fulano ou o beltrano que vai resolver pra ti, é tu. Então se existe algo que não tá dando errado na tua vida, é a autorresponsabilidade de o que eu tenho que olhar em mim pra abrir esse caminho, o que eu tenho que fazer em mim pra resolver isso. E as pessoas, geralmente, não querem assumir isso. Por quê? Porque daí é mais fácil ser vítima. É mais fácil ser vítima das pessoas, da circunstância, da política, da realidade, do contexto social, do que ir lá e assumir os seus BO. Que é tipo, tá, o que eu tenho que limpar de crença em mim, o que eu tenho que resolver de ferida interna em mim, que movimento que eu tenho que fazer, ir lá e fazer o que tem que ser feito. E isso é uma postura de adulto, né? E muitas vezes as pessoas querem ficar nessa postura da criança. Outra coisa que desse medo de brilhar, que tá junto do medo de se destacar, é da criança também, que é quando tu se destaca, né? Tu brilha, tu é visto e tudo mais, envolve se posicionar. Só que se posicionar também envolve o assumir o ônus e o bônus do posicionamento, que é, muitas vezes, desagradar algumas pessoas. E aí é que tá, a gente não vai agradar todo mundo. A gente não vai agradar todo mundo. Quanto antes tu entender e assumir isso pra ti mesmo, mais tu vai te poupar, tá? Entendam, galera, a gente não vai agradar todo mundo. E, além de ser exaustivo tentar agradar todo mundo, e além de, inclusive, ser uma ilusão pra ti mesma, que é lá no início que eu falei da live também, é ficar tentando pertencer aqui, agradar aqui, agradar lá, e tu deixa de agradar quem importa, que é tu mesmo, e fazer tuas vontades. Além de tudo isso, é que, no fundo, tu tá na postura da criança, que é essa criança que quer ser amada por todo mundo. A criança, ela não sabe lidar com rejeição. Então, isso volta na questão da falta do amor próprio. Se tu não tem o amor próprio bem ancorado em ti, tu fica buscando esse amor no externo. Então, tu fica querendo ser a boazinha, ser a top que agrada todo mundo. E aí, nisso, tu não se posiciona, né? Só que pra se destacar, pra brilhar, tu precisa se posicionar. Sim, a live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva no Insta e no YouTube. Tu precisa se posicionar. E aí que as pessoas querem ser, às vezes, cozi, né? Quer ser ali meio em cima do muro, porque daí também não desagrada, mas também não agrada, mas também não sofre as consequências. E se posicionar é ter o ônus e o bônus. É tu assumir, por exemplo, se eu assumir que eu gosto de azul, eu tenho que assumir que eu vou desagradar quem gosta de vermelho. Vou colher o bônus da galera que gosta de azul. E ali agregar comigo e compartilhar e se juntar e tudo mais. Mas vai ter o ônus da galera que gosta de vermelho de não curtir muito, parar de me seguir e, sei lá, falar mal de mim, etc. Porém,
Quando tu não tem o teu amor próprio bem ancorado em ti, tu depende da aprovação das outras pessoas, tu depende o quão as pessoas gostam de ti ou não, pra tu se sentir de valor. Então, Deus o livre, as pessoas ali de vermelho, tu vê que as pessoas de vermelho não gostaram de ti. Porque daí tu pensa, nossa, então eu devo ser horrível, deve ter algo de errado comigo, meu Deus, como assim? Só o de azul gosta de mim, aí eu tenho que fazer que o de azul e de vermelho gostam de mim, né? Só que isso vai ser uma ilusão, porque a gente, em um momento ou outro, vai desagradar as outras pessoas. A gente não vai gostar de todo mundo. Por exemplo, quem tá aqui no meu perfil, provavelmente é porque se identifica comigo, porque gosta de mim. Mas significa que todas as pessoas do universo gostam de mim? Significa que todas as pessoas que vão me ver no Instagram, ou lá na rede vizinha, ou etc, vão gostar de mim? Não! Vão ter pessoas que vão me achar super chata, né? Que eu falo demais e etc, e não sei o quê. Agora, se eu não estou bem comigo mesma, que é, não me posiciono de, tá, é isso que eu penso, né, sobre espiritualidade vivida na prática, se eu não me posiciono que esse é o meu jeito de falar, né, e me permite ser autêntica, e se eu fico aqui deixando de ser eu mesma pra pertencer, aí eu não atraio ninguém, nem o público que realmente gosta de mim pelo que eu sou, e nem o público que também não gosta, porque eu não vou estar sendo eu mesma. Eu vou estar sendo cozi ali. Eu vou estar sendo meio termo pra agradar todo mundo e eu não vou agradar ninguém e nem a mim mesma. Então, vocês entendem? Se permitir assumir o seu poder pessoal, o seu brilho, é brilhar com esse posicionamento e sendo esse posicionamento no que tu acredita, né? No que tu quer, no que faz sentido pra ti. Só que pra isso, tu precisa assumir que nem todo mundo vai se identificar com isso. E isso em qualquer coisa na tua vida, E tá tudo bem a gente não gostar das mesmas coisas. Gente, as pessoas são muito diferentes, as pessoas têm criação diferente, crença diferente, tá tudo bem, a gente não pensa todo mundo igual. E sejam vocês mesmos, assim, menos vocês vão se frustrar. E a grande questão é que pra tu se permitir brilhar, acessar o teu poder pessoal e tudo mais, tu precisa ser algo, né? Ser tu mesma. Então, a gente só não vai se destacar quando a gente não é nada. Ou seja, não é a gente mesmo. Então, é muito esse lugar de assumir a tua posição no mundo, basicamente, no mundo, não para as pessoas. Assumir teu lugar no mundo. Também tem a ver com algumas outras questões, tá? Que então, recapitulando, tudo isso que a gente falou, o medo de acessar o seu brilho, tem a ver com não se permitir ser autêntico, estar na postura da criança, que é essa que quer agradar todo mundo, que tem medo de se posicionar, que tem medo da autorresponsabilidade. Tem a ver com o medo justamente de assumir os seus BO, né? Assumir a responsabilidade e a autorresponsabilidade que vem com assumir o poder pessoal. E tem essa questão da autoconfiança, do amor próprio e da autoestima. E tem outras questões agora, que são questões um pouco mais energéticas, um pouco mais espirituais, que eu vejo muito na prática dos atendimentos. Então, o que acontece? Existem uma série de crenças coletivas, a gente tem no nosso inconsciente, tá? Crenças distorcidas sobre o que é poder, por exemplo, sobre o que é autoestima, sobre o que é ser confiante. Então, é muito comum que as pessoas tenham crenças sobre, não, porque se a pessoa é autoconfiante, se a pessoa assume pra ela mesma que ela é boa no que faz, ela é arrogante. Ela não é humilde. Só que isso é uma verdade? Não. Isso é uma crença ultrapassada, né? De baixa consciência aí, que a galera pensa porque replica automaticamente. As pessoas nem param pra pensar sobre isso e elas replicam nesse inconsciente. Então, assim, existe pessoas que têm poder, que realmente não são humildes, que realmente não utilizam aquilo de uma maneira elevada, que realmente são arrogantes. Mas o problema não está no poder em si, está na consciência daquela pessoa que está detendo aquele poder e não usando de uma forma elevada. Então, é que nem um exemplo que eu sempre dou. Num assassinato, a pessoa pegou uma faca e matou outra pessoa. O problema é da faca?
Não, o problema é da pessoa que utilizou da faca para ir lá e fazer um ato, né, como esse. Então, a mesma coisa, o problema não é o poder, o problema não é o teu dinheiro, o problema não é ter seguidor, o problema não é ter influência, o problema não é ser visto, o problema não é ser rico e tudo mais. Não é isso que faz as pessoas serem arrogantes, não é isso que faz as pessoas não serem humildes. O problema é o interno daquela pessoa ali em si. E sim, podem ter muitas pessoas detentoras de poder, de dinheiro, de visibilidade, que são pessoas maravilhosas, que são pessoas incríveis, que são pessoas extremamente humildes, que são pessoas que sabem que o trabalho delas é bom, né? Então elas têm essa autoconfiança, elas têm esse posicionamento, elas têm esse autorreconhecimento, não têm medo de brilhar e são super humildes e são maravilhosas. Então é interessante a gente estar quebrando essas crenças também do coletivo. Então isso também é uma das questões, que é o medo de brilhar, que tem também no medo de julgamento. Por exemplo, se eu ter dinheiro, as pessoas vão pensar, porque daí deixou de ser humilde, porque esqueceu de onde veio, porque não sei o quê. Então tem muito isso também, né? Existem outras questões. Deixa eu tomar minha água aqui. Ai, gente, bugou aqui a garganta. Existem outras questões também, que são questões mais sistêmicas, né? Da questão do pertencimento. Principalmente pertencimento familiar. Então, por exemplo, existe muitas vezes o medo de crescimento, de brilhar, porque existe um medo inconsciente de não pertencer mais àquele sistema familiar. Isso é muito comum de vir para mim em atendimento. Então, a pessoa, por exemplo, tem medo de prosperar financeiramente, profissionalmente, financeiramente principalmente, tá? Porque daí tem aquela questão, principalmente, se a família não tem dinheiro, se é uma família, né, mais sem condições, como assim eu vou ter mais que os meus pais? Como assim eu vou ter mais que a minha família? Então, a pessoa se sabota, tem medo de crescer e ter mais, e deixar de pertencer àquela família, deixar de pertencer àquele sistema, né? Então ela se sabota, ela não se permite crescer, se diminui para continuar pertencendo. De novo, o ser humano, ele busca esse pertencimento. Então, energeticamente e inconscientemente faz esses movimentos. Até esses dias teve um atendimento que eu fiz, que a cliente, ela queria abrir o negócio dela, uma sociedade dela, com outra profissional, agora não lembro, acho que era de estética, de massagem, assim. E é super o dom dela, super uma coisa que preenche ela. E ela tava se sabotando pra começar isso. Ela ainda morava com os pais. E aí a gente foi ver no atendimento por que ela tava se sabotando. E além de várias questões de merecimento, de baixa autoestima que ela tinha, né? Toda essa questão de medo de acessar o seu brilho por vários dos contextos que eu falei nessa live. Um desses contextos bem fortes era esse lugar de pertencer, de tipo não poder ter mais que os pais. Como assim ela ia abrir esse negócio, prosperar, ser rica, e ela tá viajando, vivendo a vida dela quando os pais dela não estavam? Então existe esse entendimento, é muito interessante trazer pra consciência de que a gente não é mais que os nossos pais. E isso é uma coisa que a constelação familiar traz muito, né? Os nossos pais são maiores que nós. Eles já eram adultos quando a gente nasceu, não é? Eles nos deram a vida. Então foi através da vida deles, da consciência deles, que a gente tá aqui. Eles viveram a vida deles com a história deles, com as coisas deles, e chegaram até onde chegaram e nos deram a vida. E a gente não é colado a eles. A gente é justamente indivíduo. Então a gente pode ter o nosso caminho, a nossa vida, que é diferente da dos nossos pais. A gente pode fazer diferente. Essa coisa de ter mais, né? Se eles foram até ali, é porque é o que eles podiam enquanto consciência, é o que eles tinham, era o que era o propósito deles, e tá tudo bem. Agora o nosso, tá tudo bem que seja mais, tá tudo bem que seja diferente. Inclusive, é essa linhagem. Os nossos pais foram mais que os avós, e os avós mais que os nossos bisavós. E assim é a evolução humana, assim é a história. Imagina se todo mundo vivesse nessa escassez lá que nem era no tempo da pedra. Não, porque eu não posso ser mais que meu avô, que minha avó. Ninguém enriquecia, ninguém crescia, ninguém fazia nada na vida.
Então, a gente precisa quebrar essas crenças, né? Essa vergonha de ter dinheiro, de ter crescimento, de ter amor. Quando eu falo em pertencer, muitas vezes também são padrões de relacionamento. Como assim as mulheres da minha família, todas são solteiras, nunca tiveram um relacionamento próspero, sei lá, e eu agora vou ter um relacionamento saudável, uma coisa assim. Tem muito disso também. Então, quebrar esses padrões familiares, quebrar essas crenças, essas questões sistêmicas, né, de pertencer que estejam te travando. Muito disso te impede tem esse medo de acessar o seu brilho. Outras questões mais energéticas e espirituais também que tem relação ao medo de acessar o seu brilho, aí já é um cunho bem mais espiritual mesmo, mas que é bem frequente, muito se revela nos atendimentos, são de questões vividas em outras encarnações, em outras vidas. Então, por exemplo, em outras vivências onde a pessoa não utilizou esse poder de uma forma elevada, não utilizou o dinheiro de uma forma elevada, não utilizou o destaque, a visibilidade de uma forma elevada. E aí carrega essa culpa e esse medo de, se ter de novo, fazer errado de novo. Então, muitas vezes precisa ir lá, fazer o desprendimento energético, né, desses fractais, dessa realidade. Muitas vezes existem pactos que a pessoa fez com ela mesma de eu nunca mais vou ter poder, eu nunca mais vou ter dinheiro. Então a gente precisa limpar esses pactos, limpar esses contratos aí energéticos que a pessoa fez com ela mesma. E essas emoções, muitas vezes de culpa, muitas vezes de aprisionamento na escassez mesmo, né? De ter que achar que precisa sofrer, precisa ficar ali para pagar pelas coisas que fez e tudo mais, né? Transmutar karmas negativos. Então é bem comum mesmo. E eu acho até que todo mundo meio que tem isso, de a gente ter que limpar, né, essas questões aí mais espirituais em relação a isso do se abrir para abundância mesmo, para prosperidade, para acessar o seu brilho, de ser quem é, principalmente porque em contextos mais antigos na história, as pessoas que eram elas mesmas, geralmente eram muito julgadas, né, apedrejadas, perseguidas, principalmente no meio da espiritualidade, né? Por exemplo, quem é terapeuta e que tá aí sabe que já teve que limpar provavelmente muita coisa de medo de acessar a sua intuição, de trabalhar com espiritualidade, em questão de ser perseguido e tudo mais, mulheres, muitas vezes bloqueios de acessar a sua própria orientação sexual, né? Porque tem medo de ser quem é, de brilhar sendo quem é, seja qual é a tua sexualidade, e ser perseguido, ser julgado, etc. Então, a gente precisa também liberar essas questões, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro pra vocês? Todas essas questões por trás aí que a gente precisa trabalhar quando a gente fala em medo de acessar o seu brilho? Então, recapitulando, né, trazendo uma visão geral e uma conclusão dessa aula. Se permitir acessar o teu brilho, nada mais é do que se permitir ser autêntico, ser tu mesma, viver a tua realidade com o teu poder pessoal, assumir as rédeas da tua vida e te conduzir no teu caminho, né? Entendendo que tu é responsável por todo esse processo e que tá tudo bem e que tu pode co-criar uma realidade abundante desde que tu tenha essa autorresponsabilidade de trabalhar no interno também, que precisa ser trabalhado para abrir isso. E que para fazer esses movimentos, então, de acessar esse brilho com leveza, com tranquilidade, com abundância, tu precisa fazer os movimentos de cura. Quais eles? De cura do amor próprio, da autoestima, da tua criança interior, porque é essa criança interior ferida que muitas vezes traz essa falta de autoestima, de autoconfiança e tudo mais, é essa criança interior ferida que muitas vezes tem o medo de não pertencer, né? A questão também ali do pertencimento familiar. Essa criança interior ferida, que muitas vezes tem esse medo da autorresponsabilidade, medo da responsabilidade, medo do crescimento, medo de lidar com o que vem com o crescimento. Às vezes tem isso, né? De achar que não vai saber lidar e tudo mais. E se liberar dessas questões mais energéticas, mais espirituais em relação a karmas negativos mesmo, né? E outras vivências, outras vidas, etc. E principalmente essa questão da abundância, do medo da grandeza, né?
Medo de acessar o seu brilho também muitas vezes tem a ver com medo de sucesso, medo da grandeza, medo da abundância, né? Tá tudo relacionado. Lembrando que no canal já tem muitas meditações mesmo, que podem ajudar vocês em tudo isso que eu falei, questão de criança, autoestima, amor próprio, abundância e tudo mais. Mas tem também lá, principalmente, os tratamentos energéticos coletivos, né? Que são as sessões de terapia gratuita mesmo que eu faço lá. E delas, as questões de limpar questões de vidas passadas, ancestralidade, muito importante nisso. Questão de relação com os pais, questão de criança interior, de amor próprio. E também os de escassez e abundância, tá? Esses de vitimização também. Tem meditação também para autorresponsabilidade. Esses são os conteúdos mais, assim, primordial vocês fazerem. Vocês que se identificaram com tudo isso que eu falei aqui nessa aula. Que vai ajudar muito vocês também, mas também não deixem, né, de estar refletindo mais a fundo sobre isso. Atendimento individual, né, para conseguir trabalhar individualmente essas questões. Mas, basicamente, é esse movimento de cura. Tá, gente? Fez sentido pra vocês? Viraram chaves aí com essa aula? Me contem se vocês têm alguma dúvida, algo a agregar. Senão eu vou finalizando essa aula. Hoje eu tava com a garganta meio assim, meio meia boca aqui, né? Mas que bom que deu pra dar essa aula pra vocês. Eu tava muito feliz, eu adoro fazer essas lives aqui. Fico feliz demais. Espero que possa ter agregado, que vocês tenham gostado. Lembrando que vai ficar salva aqui no YouTube. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, nada a agregar, então eu vou finalizando por aqui. Deixa eu ver. Jade, tem muita questão de culpa relacionada, né? Sim, também, Nicole. Não sei se tu tava num momento da live que eu falei sobre isso, né? Sobre a culpa em ter, né? A culpa em conquistar e a questão da culpa de ter mais, muitas vezes, que a família ali, né? Então, é isso. É a culpa em ter abundância, em ser abundante. Até tem um episódio do podcast que acho que é o episódio 2. É um dos primeiros lá. Que eu falo se tu se sente merecedor. E nisso eu falo um pouquinho sobre a culpa do merecer. E tem um episódio mais pra frente que é o culpa em ter prosperidade financeira. Eu falo muito sobre isso também. Então, assim, existem essas crenças coletivas, entende? Que colocam pra gente como se fosse errado prosperar, fosse errado se destacar. Só que a questão é a seguinte: se tu te destacar, né? As pessoas que não estão se destacando, as pessoas que são pobres, elas vão deixar de ser? Não, tá. E tu não te destacando e sendo pobre junto, ou ficando off ali junto também, elas também vão deixar de ser? Não, gente. Por quê? Porque cada um é responsável pelo seu processo. Muitas vezes, espiritualmente, é uma escolha, né? A alma daquela pessoa escolheu a realidade dela. E isso é muito um resgate de dar dignidade às pessoas, né? Muitas vezes essa coisa até de culpa em prosperar não dá dignidade às outras pessoas de entender que se a realidade que elas estão vivendo é uma realidade muitas vezes de escassez, cara, tipo, existe todo um contexto antes da gente encarnar na Terra, entende? E aí essa visão bem mais espiritual, né? As pessoas, elas vivem a realidade que elas têm que viver de alguma forma para a evolução espiritual delas. E que é movimento delas, da autorresponsabilidade delas fazerem o movimento necessário para curar, para ir. E se elas não estão muitas vezes em um momento, em uma consciência para sair daquele lugar, não é nosso lugar forçar, mas também não é nossa responsabilidade não viver o nosso processo, a nossa missão, a nossa vida, porque a gente tá com dó do fulano, do porquê que ele não consegue. Na verdade, ter esse dó do fulano, ou essa culpa, e se impedir, é um pouco arrogante, inclusive. Esconde essa arrogância. Não parece, né? Mas ao mesmo tempo que tu tem culpa de crescer e de prosperar, tu tem junto um não merecimento, achar que tu não merece viver a tua realidade, que por vezes é mais abundante que de outras pessoas. Então, por isso, trabalhar o amor próprio, que é resgatar o merecimento, de entender que tu pode, tu merece viver a tua realidade. Sair do lugar de salvadora, porque muitas vezes esse lugar de salvadora que é aqui. Não, eu só cresço se o mundo inteiro de 7 bilhões de pessoas crescer comigo, né? Tipo, isso é um lugar de salvador, de não vai salvar as pessoas, entende?
Não é num lugar de, então eu não vou me importar com ninguém, eu não vou ajudar as pessoas, é eu e F todo mundo. Não é assim. Só que justamente muitas vezes tu crescendo, tu brilhando, prosperando, tu tem muito mais recurso de ajudar as outras pessoas do que se tu ficar onde tu tá, num lugar de escassez, não é? Então, por exemplo, o que é melhor? Por exemplo, eu sempre gostei de estudar espiritualidade, fazer as paradas que eu faço e etc. O que era melhor? Eu não me permitir brilhar e ficar com esse conhecimento pra mim aqui, de boa, ou era eu me permitir brilhar, entre aspas, né, e expandir aí, sei lá, seguidores, meus projetos, meus negócios, e poder expandir esse conhecimento para vocês. Vocês estão vendo exatamente essa aula agora, ou acessando as minhas meditações, fazendo meus cursos, fazendo meus atendimentos. O que é que ajuda mais? É eu crescer e poder expandir isso, ou é eu ficando onde eu tô? E me sentindo culpada, por exemplo, pelo crescimento que eu tenho, ou pela prosperidade que eu tenho em função disso. Então, assim, quanto mais a gente vai se conectando com a energia da abundância, mais a gente vai entendendo que a culpa, o medo, tudo isso é vibrar na escassez. Se tu sente culpa por prosperar, por crescer, por acessar o teu brilho, tu está vibrando na escassez. Quanto mais a gente vai entendendo o que é realmente abundância, mais a gente vai entendendo que a abundância ela só expande, ela só multiplica. Ela só é a abundância que toca as outras pessoas, e as outras pessoas tocadas pela abundância, elas também podem ter o toque para que elas também cresçam. Isso é dar dignidade às outras pessoas também. Então vocês, por exemplo, para um conhecimento aqui que está sendo expandido, vocês podem virar chaves em vocês, que vão permitir que vocês cresçam também. Vocês crescendo, vocês podem tocar outras pessoas. Tocando outras pessoas, assim vai indo, é uma escala, é uma coisa assim que é uma bola de neve. Isso é abundância. Então a gente precisa, só que claro, pra sair dessa culpa, dessa questão, tem que trabalhar merecimento, tem que trabalhar autorresponsabilidade, tudo isso que eu falei, né? Que é sair da salvadora, entender que cada um tem a sua autorresponsabilidade pela sua vida, pelo seu processo individual, pelo seu, né? Cada um é um indivíduo. E que não é só o indivíduo João e Maria que tá ali, às vezes, numa situação de escassez, né? É a alma por trás do João e da Maria. Aquela alma é tão grande quanto a tua. Então, a alma por trás escolheu ser João e Maria naquela realidade, mas ela é tão grande quanto tu. Então, a gente não é melhor que ninguém, no fim das contas. Então, mas é esse processo, tá? É trabalhando o autoconhecimento, trabalhando a abundância, toda essa questão a gente vai soltando pouco a pouco isso tudo que eu falei. Deixa eu ver aqui. E sim, obrigada por essa aula, ressoou muito aqui no meu momento. Eu amei a aula, cheguei no final, mas consegui ter vários insights e pretendo continuar trabalhando isso. Isso, e vai ficar salva também, tá, gente? Depois, quem perdeu o início, pode ver lá no canal. Gratidão, gente, amei mesmo. Muita luz, muito amor pra vocês. E nos vemos nas próximas lives aqui do canal, os próximos conteúdos. Beijão, boa noite.